Amém, queridos. Abram suas Bíblias na carta de Hebreus, lá no capítulo 7. Nós vamos tratar hoje dois capítulos, o capítulo 7 e o capítulo 8. O título dessa pregação é O Sacerdócio Eterno. Espírito Santo, mais uma vez nós nos colocamos diante do Teu ensino, da Tua luz em nossas vidas. Que nós possamos aprender um pouco mais da revelação da Tua palavra, daquilo que o Senhor inspirou, os autores, Senhor Jesus, essas cartas que cremos que vêm da parte do Senhor para as nossas vidas. Por isso, ministre em nossas vidas, Senhor. Em Teu nome, Jesus. Amém. Domingo passado eu tratei um assunto bem polêmico, que foi a questão de Hebreus, no capítulo 6, que foi a questão da possibilidade ou não da perda da salvação. De fato, a Bíblia ela propõe isso, e nós estivemos vendo que um dos textos de Hebreus, ele sugere aparentemente uma ideia que parece apontar para isso, né? Que é possível que realmente um cristão que crê em Jesus, que é nascido de novo, que experimenta as questões espirituais, e esse cai, e o texto fala que é impossível renová-lo ao arrependimento. Então, dá uma ideia de alguém que estava, de fato, vivenciando uma realidade em Cristo, e essa pessoa cai dessa posição para, então, perder essa posição e nunca mais ser possível ser restituída à posição em que ele estava anteriormente. E depois nós estivemos vendo, então, que aquilo que Jesus fala a respeito da semente, né, da parábola do semeador que sai para semear, e existe 4 tipos de terrenos onde as coisas acontecem. Um primeiro terreno, onde a semente cai nas rochas, nas pedras, e ela não consegue se fundamentar, criar raiz, então ela é morta, ela morre, a semente morre por causa do calor do sol, e depois Jesus vai explicar que isso também é a pessoa que ouve o Evangelho, mas ela não cria raiz no Evangelho, né? Então, ela acaba sendo... O Evangelho não tem poder de transformação na vida dessa pessoa. Depois fala de uma semente também que cai na beira do caminho, e as aves do céu vêm e as consomem. Jesus explica que isso tem a ver com Satanás, que há pessoas que realmente... A influência do diabo na vida dessas pessoas e o domínio de Satanás, do reino de Satanás na vida dessas pessoas, as impede de entender, de compreender, de abraçar o Evangelho. E depois nós temos um outro tipo de pessoa, que é aquela pessoa que a semente cai no meio dos espinhos, e as dificuldades da vida, os problemas da vida, as lutas, os traumas e outras crises possíveis na vida desse indivíduo também impedem com que o Evangelho tenha relevância, o Evangelho produza algo contínuo na vida dessa pessoa, essa pessoa também tem a sua fé, de alguma forma, destruída ou sufocada. E, por último, depois Jesus fala daquela terra que é uma terra boa, onde a semente cai e a semente frutifica, a semente gera frutos na vida desse indivíduo. Então, olhando para nossas vidas e para a vida como igreja, nós vemos isso acontecendo. Pessoas que você prega o Evangelho e que nunca compreendem o Evangelho. Pessoas que você prega o Evangelho e as dificuldades da vida sufocam tanto a vida dessa pessoa, ao ponto dessa pessoa não consegue realmente desenvolver nenhum tipo de espiritualidade, nenhum tipo de caminhada com Jesus. E, finalmente, a gente vê também pessoas que passam por esse movimento da igreja, né, recebe Jesus, faz aquela festa toda, mas não tem permanência. E aí a gente vê o tempo todo pessoas que se convertem a Cristo, fazem todo aquele movimento
carismático que o primeiro amor muitas vezes traz na vida do indivíduo, mas a pessoa não permanece até o fim e acaba saindo da igreja. E o que a gente vê para todos os lados, né? Existem alguns fenômenos acontecendo de muita gente se saindo da fé cristã e abraçando as religiões de origem afro, né? Como o candomblé, a Umbanda e outras coisas mais, né? Inclusive, umas semanas atrás, eu tive uma conversa com uma pessoa, um casal, ela, na verdade, que eram cristãos e até um tempo atrás caminhou com a gente lá em Santa Catarina e hoje abraçou uma dessas religiões de origem afro. E eu tentei falar algumas questões para ela, né? Mas não sei o quanto isso trará algum tipo de efeito, né? E aí é aquela pergunta, né, que eu tinha tratado domingo passado, né? Essa pessoa realmente um dia pertenceu a Cristo ou não pertenceu a Cristo? E dentro de todo o contexto em que o texto está tratando a questão da parábola do semeador, em seguida Jesus vai tratar da parábola do joio e do trigo. E aí, quando Jesus trata a parábola do joio e do trigo, o texto não dá nenhum tipo de possibilidade de que aquele que foi realmente fruto, que é fruto da semente de Cristo, essa semente deixe de gerar o fruto dessa semente. Porque quando você semeia uma maçã, não vai nascer abacate, queridos? Não, certo? Quando você semeia algo, vai nascer algo daquela semente que diz respeito àquela semente. E ali Jesus ele fala claramente que na igreja, ele nem está tratando a questão daqueles que não estão na igreja, aqueles que se reúnem, daqueles que estão em Cristo. Jesus vai deixar claro que existe pessoas no meio da igreja, que se criam com a igreja, que têm a linguagem da igreja, que se parecem com a igreja. Por isso ele usa, inclusive, essa figura do joio e a figura do trigo, que são dois tipos de plantas parecidíssimas, inclusive, que é muito difícil até mesmo você conseguir ver a diferença, né? Se você vê uma foto de um trigo e a foto do joio, você vai achar que é a mesma coisa, e não é, né? E que, no fim das contas, é o trigo que produz o fruto, é o trigo que tem serventia, né? O joio, do contrário, o joio não serve para nada. O joio ele só serve para ser lançado no fogo. Mas que Jesus adverte, ele fala, olha, você não pode, não compete ao homem, não compete ao Pipe, não compete a ninguém afirmar com certeza absoluta quem é e quem não é joio, ou quem é e quem não é trigo. Isso é algo que somente Jesus tem o poder, e isso somente será revelado no último dia, quando Jesus voltar, e aí sim, diante do Cordeiro, o texto fala que os anjos virão, e os anjos separarão o joio do trigo, somente nesse dia. E aí Jesus fala que o joio, ele é plantado, ele é fruto da semente não dele, e sim de quem? Do diabo, de Satanás. Ele não dá outro nome. Ele não enfeita a coisa. Ele fala, olha, aquele que é o joio, que no fim vai produzir outra coisa que não é aquilo que o trigo produz, esse foi semeado não por mim, mas pelo diabo. Então, a gente olha para esse contexto, depois você volta lá e você escuta novamente a pregação do domingo passado. Então, a conclusão é que não é possível uma pessoa perder a salvação. Porque trigo não pode ser outra coisa a não ser trigo. Por quê? Porque a semente que produziu ele não é a semente do diabo, é Jesus. Amém? Certo? Amém? Agora, se quiser achar que você é joio, que se lasque. Continue achando que é joio, né? Certo? Então, se você é trigo, você foi semeado por Jesus. E você, no último dia, o texto fala que quando for fazer a separação das duas coisas, aqueles que são semente de Jesus, fruto da semente de Jesus, estarão para sempre com o Senhor. Eu acho lindo o texto, quando o texto fala assim, então os justos, ou melhor, em Hebreus fala, então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Hebreus 6, 43. Amém, queridos?
Então, entrando agora em Hebreus 7, a partir do versículo 1, o texto vai tratar a respeito de uma figura, que é uma figura um pouco misteriosa nas Escrituras Sagradas, que é a figura de Melquisedeque. O tal do Melquisedeque, ele aparece lá em Gênesis, assim, absolutamente do nada. Quando Abraão vai resgatar o seu sobrinho Ló, que tinha sido aprisionado, ele vai lá, ele entra em guerra contra esses reis que haviam aprisionado Ló, e ele o resgata, e nesse resgate, então, o tal do Melquisedeque aparece para recebê-lo, e ele, então, dá o dízimo de tudo aquilo ali para Melquisedeque. Então, Melquisedeque era um sacerdote de El, no hebraico vai aparecer. Ele é o sacerdote de El. Quem é El? El, na língua cananeia, é Deus. Então, por isso, mais uma vez falando, quando você escuta a palavra Daniel, El é Deus. Ezequiel, Deus. Miguel, Deus. A maior parte dos anjos sempre tem El no final. Quando você vai estudar angelologia, você vai ver o nome dos anjos, especialmente no livro de Enoque, quando fala, toda a lista dos anjos tem praticamente El no final, porque El é Deus. Então, sempre vai ser Deus é algo. Então, por isso que tem El no final. Então, diz que esse Melquisedeque, ele era um servo de Deus, ele servia a esse Deus Yahvé. Então, há toda uma questão do desenvolvimento teológico em torno desse Deus que se revela para o mundo todo, e essa revelação universal de Deus, ela vai decaindo ao ponto que se manifesta, então, o politeísmo. Então, antes do politeísmo, havia o monoteísmo. Então, quando você lê o livro O Fator Melquisedeque, de um autor chamado Don Richardson, o Don Richardson, ele é um antropólogo cristão, onde ele vai estudar as origens das culturas. Então, você vai ver, por exemplo, Deus se manifestando aqui na América do Sul. Então, quando os portugueses chegam, por exemplo, no meio dos maias, dos incas, dos astecas, havia toda a questão do politeísmo ali, reinando, porém, na origem, por trás de tudo aquilo ali, havia um Deus primário, e que, em decorrência, a queda disso tudo acabou culminando no politeísmo. Mas antes, aquelas culturas eram monoteístas, acreditavam num único Deus. Então, esse livro vai falar bastante coisa a respeito disso. Vai mostrar a realidade do Japão antes de se tornar o que hoje é, né, o budismo. Antes disso, como é que era o Japão? Como é que eles acreditavam nisso? Então, ele vai entrando em todas as culturas, né, e apresentando Deus em todas elas. Então, aparece esse tal de Melquisedeque. Então, o autor de Hebreus, ele vai utilizar esse personagem para apontar algumas coisas em Jesus. Então, a partir do versículo 1. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça. Depois, rei de Salém, quer dizer rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Então, ele fala sem princípio de dias, por quê? Porque ninguém sabe quem eram os pais de Melquisedeque. Existe um livro apócrifo chamado Melquisedeque, que apresenta lá, supostamente, os pais de Melquisedeque, mas, como se trata de um livro apócrifo, provavelmente escrito ali no período intertestamentário, não se sabe a veracidade desse livro ou não, e nunca foi reconhecido como um livro canônico, nem pelo judaísmo e nem pelo cristianismo. Então, não sabemos, de fato, a respeito disso. Mas uma coisa interessante aqui, que uma das coisas que o autor de Hebreus apresenta é essa questão do dízimo. E é interessante o Novo Testamento estar utilizando essa questão do dízimo,
e apontando que a origem do dízimo não é aquilo que muitas vezes se é utilizado dentro de alguns movimentos aí, dentro do cristianismo, como, por exemplo, pessoas assim, nós estamos no Novo Testamento, o dízimo é coisa da lei, e nós não vivemos mais debaixo da lei, portanto, não temos mais que trabalhar essa questão de dízimo dentro da fé cristã, porque isso é uma coisa lá da velha aliança, né? E isso é um equívoco, porque o princípio do dízimo ele existe antes da lei, lá em Abraão. Quando você vê Abraão entregando o dízimo para Melquisedeque, não tinha uma lei ali ainda. A lei não tinha sido trazida ainda. Quando você vai lá para Jacó, ele faz um pacto com Deus. Fala, de tudo aquilo que eu ganhar, que eu receber, eu vou dar o dízimo. Então, não havia Moisés. Moisés não tinha recebido ainda a revelação da lei levítica. Então, quando Deus vem e aplica a lei levítica, a lei do dízimo, com relação aos levitas, isso não é uma coisa nova, não é algo que para os hebreus ou o Israel nunca tinham ouvido falar. Eles sabiam exatamente do que era. Deus não fica explicando para eles muito a respeito do dízimo, porque isso já era um princípio obedecido por todos eles. Eles sabiam exatamente do que se tratava. Ok? Então, só para trazer essa ideia aí de que muita gente acha o dízimo é uma coisa do Antigo Testamento, não é uma coisa do Novo Testamento. Não, não é verdade. Certo? Não é verdade. Isso é um princípio. O dízimo é um princípio que já existia antes da lei, depois a lei foi implantada, e até os dias de hoje é a forma como a igreja entende que essa questão do sustento para com as coisas do reino. Amém? Entra nesse aspecto da eclesiologia. Aí cada comunidade, cada igreja vai estipular a forma como ela deseja com que o sustento das coisas pertencentes à igreja aconteça. Tem gente que vai trabalhar com ofertas, somente ofertas, não vai usar a palavra dízimo, porque, meu Deus do céu, misericórdia, usar a palavra dízimo, vai achar que você vai querer trabalhar com circuncisão também dentro da igreja daqui a uns dias. E não é isso, certo? Mas precisa ser trabalhado. Isso aqui paga aluguel. Tem pessoas que estão aqui vivendo em tempo integral. Eu estava até testemunhando, não sei se foi lá no grupo dos homens ontem, onde foi, quando eu entrei para trabalhar especificamente para a igreja, eu saí de um trabalho onde eu ganhava super bem, eu e minha esposa, os dois trabalhávamos muito bem, ganhávamos muito bem, não dependíamos de ninguém, graças a Deus, somente do nosso trabalho e de Deus. E eu saí do meu trabalho, porque a igreja pegou e me trouxe uma proposta. Falou, olha, Pipe, a igreja começou a crescer, não tem mais como você ficar fazendo as duas coisas, porque eu saía do trabalho, às vezes 10 horas da noite, chegava em casa e já tinha gente me esperando para conversar comigo, para aconselhar. E às vezes eu ia dormir 2, 3 horas da manhã. E a Cátia acordava tipo 6 horas da manhã para ir trabalhar. E eu ainda ficava um pouco mais, porque eu dava aula, então eu entrava a partir das 10 horas, mas era todos os dias, de segunda a segunda. Então não tinha mais como, não tinha nem saúde para aquilo. Então, quando a igreja me propôs trabalhar em período integral, eu saí, cara, eu nem lembro se dava meio salário mínimo para eu trabalhar, entendeu? E eu era minha esposa, a gente pagava aluguel, a gente não tinha casa própria. E aí a gente teve que se mudar lá para Pinhais, para não pagar aluguel, e morar numa kitnet praticamente, mas por causa de Deus, não estou jogando isso na cara de ninguém. Mas, assim, é Deus, é o chamado de Deus. Mas entendendo que Deus é o sustento. Então, sempre foi assim. As coisas do reino não vêm sem dinheiro, não vêm sem a contribuição. Nunca houve isso, certo? Sempre foi assim. Aí, quando você entra lá em 1 Coríntios, no capítulo 8, se eu não me engano, 8 ou 9, vai tratar a respeito do sustento. E ali, Paulo é claro que isso foi uma ordem que veio da parte do Senhor Jesus, de que os apóstolos não trabalhavam. Jesus não permitiu que os apóstolos trabalhassem. Não, vocês não vão trabalhar. Esse é o direito de vocês. Vocês vão trabalhar para mim, no reino, 100% no reino, e vocês vão ser sustentados pela igreja. É isso que Paulo fala. Ele fala, isso é um direito meu. Eu abdiquei desse direito. Paulo abdicou desse direito para trabalhar, fazendo tendas, para não trazer isso para a igreja. Mas os demais apóstolos, todos eles viviam dessa forma. E os presbíteros, do mesmo modo. Amém? Já falei demais a respeito disso, não é meu propósito falar sobre dízimo. Mas aí, no versículo 4, queridos, continuando,
Considere a grandeza desse homem, até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, não pertencia à linhagem de Levi. Recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Então, Abraão tinha as promessas, e esse Abraão reconhece em Melquisedeque essa superioridade para ele chegar, então, entregar aquilo que Deus tinha dado para ele. Então, havia esse entendimento. Sempre foi assim, que, de alguma maneira, na história da igreja, e essas igrejas, muitas vezes, que pregam essa maluquice de teologia da prosperidade, aonde fala assim, olha, se você dar para Deus, Deus vai te abençoar. Então, essa é uma inversão da revelação bíblica. A revelação bíblica é, por que eu entrego o dízimo? Porque o Senhor já me abençoou. É o contrário. Deus tem me dado, então Deus deu a vitória para Abraão. Abraão foi lá, conquistou, trouxe de volta e entregou aquilo que foi fruto da bênção de Deus, do cuidado de Deus, da vitória de Deus. Quando Jacó trabalhava lá, né, com as ovelhas e nasciam, tudo aquilo ali ele oferecia também para Deus o fruto daquilo que ele havia recebido. E aí a Bíblia ela é clara que o dízimo era para ser o quê? A gente ia plantar, quando nós colhêssemos daquilo que nós colhemos, a gente ia separar a 10ª parte e a gente ia levar isso para o templo, para que a tribo de Levi fosse sustentada. Então, a gente plantava, Deus abençoava, Deus dava a colheita daquilo nós separávamos e entregávamos para Deus. Era assim que a coisa acontece. Então, não é assim, Deus primeiro me abençoa, daí depois, quem sabe, né, se o Senhor me deixar rico, não tiver mais contas, aí, quem sabe, então, eu venho e trago a 10ª parte. Não é assim que a Bíblia trabalha isso, tá? Então, quando você vê alguém falando esse tipo de coisa, esse tipo de barganha com Deus, né? Olha, Deus, eu vou te dar o dízimo, mas eu quero que você me abençoe. Não, querido, nem dê, amém? Nem dê. Só dê com o fruto de gratidão por aquilo que Ele já fez na sua vida. E aí ele vai falar, sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. Pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda estava no corpo do seu antepassado. Então, claro que Abraão é pelo menos umas 3 gerações, 4 gerações antes de Levi nascer, porque Levi era filho de Jacó, então lá é umas 4 gerações depois. Então ele estava no DNA de Abraão, e Abraão, então, ao entregar o dízimo para Melquisedeque, Levi também estava presente ali no DNA de Abraão. É isso que a Bíblia está apontando. Então, se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, pois em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? E aqui ele está comparando, então, queridos, o sacerdócio levítico com o sacerdócio de Melquisedeque. Ele fala assim, olha, se o sacerdócio levítico fosse perfeito, por que Deus precisa levantar outro sacerdote? Se o sacerdócio levítico estava dando conta do recado, por que levantar outro sacerdote, ele está falando? Pois quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se dizem essas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Pois é evidente que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio. Então, todos os levitas eram da tribo de Levi, por isso levitas.
Por isso que é estúpido um crente, hoje em dia, pegar e dizer que, porque toca no louvor, ele é um levita. Certo? Não, ninguém é levita. A única palavra levita, utilizável hoje, nos dias de hoje, é para quem faz levitação. Aí pode ser que cabe alguma coisa. Mas levita, querido, não existe mais. Sabe? Nem no judaísmo não existem mais levitas. A única tribo que restou, de fato, foi a tribo de Judá, que praticamente a tribo de Benjamim foi, né, inserida na tribo de Judá. Hoje você não tem mais nem a tribo de Benjamim, só a tribo de Judá. Aí você vai ver que todos esses caras que estavam ali como discípulos de Jesus, todos eles eram da tribo de Judá. Todos eles eram da tribo de Judá. Porque as demais tribos tinham sido dispersas e não estavam mais ali de modo puro, como era a tribo de Judá. Então, todas as demais tribos haviam se tornado os samaritanos. Versículo 15. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque. Alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, pois sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí eu acho interessante, porque o autor de Hebreus, ele utiliza lá o Salmo 110, que é um salmo que a gente já trabalhou no início da carta aos Hebreus, que vai falar umas coisas interessantes acerca de Jesus. E aí, assim, você lendo o salmo, você não olha com esses olhos, mas quando o autor de Hebreus ele vem, ele afirma que todo o Salmo 110 está fazendo afirmações acerca de Jesus. Então, é Jesus que ele está apontando ali no Salmo 110. E o Salmo 110, mais uma vez eu quero ler ele, porque só tem 7 versículos, diz assim: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. O Senhor estenderá o cetro do teu poder desde Sião e dominará sobre os teus inimigos. Quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente, trajando vestes santas. Desde o romper da alvorada, os teus jovens virão como o orvalho. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita, ele esmagará reis no dia da sua ira, julgará as nações, amontoando os mortos e esmagando os governantes em toda a extensão da terra. No caminho beberá de um ribeiro e então erguerá a cabeça. Isso aqui é uma revelação veterotestamentária, ao qual o autor de Hebreus está dizendo assim: olha, tudo isso daqui está falando de Jesus. Então, os mais literais, quando leem isso daqui, ficam imaginando que Deus vai pegar uma espada, vai decepar cabeças, vai atropelar a gente, né, na famosa guerra do Armagedon. Tem uma linhagem teológica da escatologia que acha isso, que a guerra do Armagedon vai ser literalmente isso, um exército, Jesus na frente desse exército, entrando numa guerra contra os inimigos de Deus, as outras nações, e Deus vai matar pessoas na espada, como se Deus precisasse disso. Como se Deus precisasse disso. Então, essa suposta guerra do Armagedon. Você vai lá ler a forma como os apóstolos lidavam com esses reis, a forma como eles entendiam esses textos para eles representavam unicamente os inimigos do Evangelho, aqueles que se opõem ao Evangelho, aqueles que se colocam contrários ao Evangelho. E hoje a gente vê claramente isso acontecendo nos dias de hoje, desde que Israel foi atacado por Hamas, e o que está acontecendo lá em Israel. Você vê que todos os antissemitas saíram do armário, né? E tem toda a desculpa para impedir um judeu de entrar numa faculdade, né? Tem judeus que estão apanhando nas ruas pelo simples fato de serem judeus, e tudo justificável. Pessoas que nem moram lá na faixa de Gaza, que não tem nada a ver com aquilo, mas pelo simples fato de pertencerem à mesma nação, é justificável eu ir numa faculdade aqui no Brasil, não sei se em Curitiba já está acontecendo isso, e a gente levantar um acampamento dentro dessa faculdade e impedir pessoas que são da mesma raça, né, que não tem nada a ver, que não estão lá, mas só pelo fato de ter, né, a mesma nacionalidade, essa pessoa não pode estudar, você não pode entrar nessa faculdade, porque você é culpada por aquilo lá. Então, assim,
A forma estúpida como as coisas acontecem no Brasil são assim, né? E o meu entendimento é assim, que se isso fosse o outro lado fazendo, se fossem pessoas de outro lado político fazendo esse tipo de coisa, não teria outra palavra para descrever essas pessoas do que nazistas, fascistas, animais, filhos do diabo, qualquer coisa. Acho que até a linguagem crente ia ser utilizada para falar dessas pessoas. Mas como o aspecto político que está sendo, que essas pessoas que estão manifestando essas coisas, é o correto, né, o bonitinho, aí pode. Então, você pode fazer esse tipo de coisa. Entendeu? Uma das coisas que eu tenho orado, queridos, é isso, porque, olha, eu até gravei um vídeo essa semana a respeito disso, falando sobre isso. Falei que, olha, acho que a coisa mais difícil para nós hoje, nesse momento, como igreja, é olhar para tudo isso e você não poder responder a isso com a mesma linguagem. Você não pode responder isso com a mesma linguagem como cristão. Até falei isso na célula. Se estiver acontecendo, amanhã formos nós os perseguidos, por aquilo que a gente crê, por aquilo que a gente crê, pensa, prega e anuncia, entendeu? Como é que eu vou responder a isso? Eu vou responder isso com porrada? Se vierem bater em mim, o que eu vou fazer? Descer a porrada? Como Sansão? Vamos abraçar a teologia de Sansão? Né? Pegar uma queixada de jumento e sair descendo a porrada em todo mundo? É assim? Eu estava falando sobre isso, que o Espírito Santo vem e fala, né? O Espírito Santo vem e fala que você tem que dar a outra face. O Espírito Santo vem e fala, ame seus inimigos, ore por quem te maltrata, por quem te persegue, ora por quem fala mal de você, porque amar os que nos amam, qualquer Zé Orelha faz. Então, eu acho que a igreja hoje ela está tendo um desafio muito grande, sem falar outras questões, né, queridos? Porque o cerco está cada vez apertando mais. Né? O tal do trisal, por exemplo, né? Fazendo uma pausa, não tem nada a ver com o que eu vou falar aqui, mas né? O tal do trisal, aproveitando que estamos falando dessas questões aí, é isso. Hoje em dia tem o tal do trisal, né? E se futuramente nossos deputados aí, se bem que nem precisa de deputado, nós temos pessoas que mandam mais no país do que aqueles que nós elegemos, se esses que mandam mais no país do que qualquer outra coisa decidirem, por lei, tornar isso oficial, essa possibilidade, isso ser uma coisa legal, como nós, como igreja, vamos lidar com isso? E aí? Porque são casados. Então, supostamente, biblicamente, havia lá, né, a poligamia. Como é que vai ser isso? Então, nós ainda somos essa geração que ainda tem esse pensamento, né, tradicional, sei lá, conservador que seja, né, mas em nossos filhos, né, não é o que eu estou vendo. Os nossos filhos já é uma outra mentalidade. Eu tenho falado isso, que algumas questões para mim ainda são questões. Para o meu filho já não é mais. E para todos os amigos dele já não é mais. Não é uma questão para eles. Para eles, quando eles estão assistindo qualquer coisa na TV e eles veem um beijo entre pessoas do mesmo sexo, aquilo na mente deles não tem nenhuma crise. A gente provavelmente, né, vai na sua orelha, lasqueira, né, vira a cara, né, a gente tem uma inquietude. Aquilo não é normal para nós. Aquilo não faz parte daquilo que a gente experimentou até então na vida. Mas agora não. Agora é isso. Nós temos que lidar com isso o tempo todo. Começou despacito, como você diz, né? E hoje a coisa é a um ponto em que você que é o cara que olha para isso e vira a cara, você que é o cara que está na época errada, está por fora da coisa, né? Então, mas é isso. Então, acho que são desafios para a igreja, que nós temos que orar.
Eu queria que Jesus voltasse antes disso. Mas a igreja vai permanecer. Debaixo de perseguição, debaixo do que seja, a igreja vai permanecer. E a igreja tem que permanecer firme no Evangelho. No Evangelho. No Evangelho. No Evangelho. Até o fim, no Evangelho. Eu não tenho autorização. Em nenhum lugar das Escrituras diz para mim que, apesar de Jesus ser amor, em nenhum momento Jesus falou que, por ele amar as pessoas, ele falou para aquela prostituta: vai e continue vivendo a vida que você estava vivendo. Aquela mulher que foi pega em adultério, Jesus não falou para ela assim: olha, eu não te condeno, agora vai e volta e viver uma vida de adultério. Falou isso? Não. O que ele falou para ela? Vai e não peques mais. E eu acho interessante essa palavra peques que ele usa, essa palavra pecado, porque ele dá nome àquilo. Jesus não fala aquilo de outra forma. Ele não classifica aquilo com outra palavra que não seja aquilo que ela é. Pecado. E ponto final. Então, biblicamente falando, é aquilo que a Bíblia fala. Eu não tenho autorização para determinar o que é e o que não é pecado. Só a Bíblia tem isso para o cristão. Todo mundo, eu acho que já ficou sabendo do que aconteceu lá, né, com a Madonna, lá no Rio de Janeiro, aquele show. Né? Tipo assim, queridos, eu não tenho um problema com isso. De verdade. Para mim é um mundo. O mundo é um mundo. Entende? Quando você vai assistir um Game of Thrones, você não vai lá esperando ver Jesus ali, discipulando, alguém, né, a Cersei abrindo a Bíblia ali, né, e pregando. Você não vai encontrar isso. Entendeu? É um mundo. É um mundo. O cristianismo continua sendo inimigo do mundo, odiado pelo mundo. Amém? Nós continuamos sendo odiados pelo mundo. E glórias a Deus por isso. Porque a Bíblia fala claramente: quem quiser ser amigo do mundo, amigo de tudo aquilo que é contrário às Escrituras, automaticamente constitui-se inimigo de Deus. É isso. É isso. Você acha que eu não quero amar o mundo? Uma parte de mim queria abraçar o mundo. Uma parte de mim olha para aquilo que a Madonna fez lá e fala assim: nossa, que legal, né? E o Espírito Santo em mim gera em mim uma repulsa por tudo aquilo. Mas eu não estava lá, eu não fui lá. Agora, o crente que vai lá e vê aquilo e vai chorar, reclamar depois, é igual o crente que assiste novela e depois fica escandalizado: nossa, eu vi um beijo gay na novela, ai, que horror. Por que você estava assistindo novela, meu filho? Entendeu? Aí o BBB, gente, precisa ver o BBB. Você está assistindo o BBB? Não assista. Entendeu? Não assista. Entendeu? Imagine-se entrando num cinema pornô, daí você começa a ver umas... Né? O que você vai ver num filme pornô, né? Você vê lá, nossa, que horror, gente. Estou num cinema pornô vendo pornografia, que horror. Ué, você está ali vendo o troço. Entendeu? Você vai assistir novela, vai esperar o quê? Entendeu? Alguém viu algum dia alguma novela falando bem de crente? Da Rede Globo, por exemplo? Eu nunca vi. Crente sempre é o mais sem vergonha ou o mais retardado. O cara mais burro da novela é o crente, entende? Então é isso. O que eu faço? Eu não assisto. O Lula uma vez falou uma coisa muito interessante, numa entrevista falando sobre a questão de censura. Lá num dos mandatos dele já havia essa questão de colocar um certo limite na comunicação, né? E ele falou uma coisa interessante: olha, eu acredito que quem controla a TV é o telespectador. Quem controla o jornal é o leitor. Quem controla o rádio é o ouvinte. Então, eu fico pensando assim, por que a Rede Globo existe num país que praticamente 90% de cristãos? Por que essa emissora não fechou suas portas ainda? Porque tem gente que está assistindo. Ou é crente ou é católico. Alguém está assistindo essa porcaria. Né?
eu faço a minha parte. Como é que eu faço a minha parte? Eu não assisto. Eu não assisto. Né? Como é que você faz? É isso, eu não assisto. Eu estou proibindo ela de existir? Não, continua existindo. Mas se depender de mim, ela fecha as portas no outro dia, porque do meu consumo que ela não vai se alimentar. Amém? Então é isso. Então, às vezes, eu fico vendo crente. Vocês vi lá no meu Instagram, lá, umas pessoas divulgando assim, para quem você está torcendo no BBB? Nossa, eu bloqueei na hora, assim, ó, pum! Eu bloqueei na hora. Não quero nunca mais ler isso na minha timeline. Entendeu? Tem uns ali que postaram o signo também. Olha, me cocei para bloquear também. Certo? Continuando, voltando. Poxa vida. A ordenança anterior é revogada, porquanto era fraca e inútil, pois a lei não havia sido aperfeiçoada coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nós nos aproximamos de Deus. E isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento. Mas ele se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Então, mais uma vez, o autor de Hebreus está trazendo essa questão de algo que está fundamentado num juramento de Deus. Então, não é um ser humano que jurou, não é um ser humano que prometeu, não é um ser humano que está afirmando essa verdade, é o próprio Deus sobre o nome dele. Está falando: olha, eu estou jurando pelo meu nome que isso vai acontecer, e ponto final. Quando Deus revela para Daniel as 70 semanas de Daniel, exatamente ali, e aquilo começa a se cumprir a partir da ordem para a reconstrução do templo e de Jerusalém. A cidade e o templo é reconstruído. Depois, mais não sei quantas semanas, até o ungido. E aí, certamente, assim, tudo acontece perfeitamente no tempo, na história, até chegar em Jesus. Daí, os últimos 7 anos, no meio da última semana, ia acontecer o sacrifício, ele ia ser tirado. E acontece exatamente no tempo, na história. Daí ele fala assim que depois das 70 semanas cumpridas, ia acontecer algumas coisas. Por exemplo, Jerusalém ia ser destruída. E Jerusalém é destruída no ano 70, Anno Domini. O templo é destruído. Nunca mais tem sacrifício. E aí, assim como Deus, por meio de Daniel, profetizou isso, Daniel também profetiza e diz assim que um dia haverá um julgamento. Que Deus, os mortos irão ressuscitar, uns para a vida eterna, outros para a morte eterna. E aí vem Jesus e começa a falar a respeito disso também. Ou seja, a palavra, Deus está dizendo que isso vai acontecer. E se Ele falou, vai acontecer. Uma das coisas que eu mais falo para o meu filho, eu falei assim: olha, filho, você crendo ou não crendo no inferno, o inferno não vai deixar de existir. Porque um ateu decidiu que isso não vai existir. As coisas de Deus não dependem da minha crença. Não depende de mim acreditar. Nunca foi. O que Deus disse que vai ser, acabou. Eu não acredito. Lasque-se. Vai ser e acabou. Vai acontecer no tempo, na história, e ponto final. Vai acontecer. Amém? Então, indiferente. O problema é você verificar e perceber que a Bíblia estava certa quando o fio de prata é rompido e você se encontra com a morte, e aí do outro lado você percebe que o inferno é real, que o Hades é uma realidade. E aí fica aí na parábola do rico e do Lázaro. Quando o rico lá no Hades fala assim: olha, manda alguém lá em casa para avisar minha família, para falar alguma coisa lá, manda lá alguém, por favor, para avisar, para não virem para cá. Então é tarde demais. Aí é tarde demais, não tem mais o que ser feito. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Aleluia. Então, Ele é a garantia. Jesus é a garantia.
Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício, falando dos levitas, mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente, aleluia. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles, aleluia. E há uma coisa tremenda na fé cristã. Hoje eu estava assistindo o Thor, número 4, acho que era, do Trovão, lá, não sei o que lá. Amor e Trovão, né, o nome? Oi? Eu não tinha assistido ainda, só vocês podem assistir e ficar com raiva do filme. E aí apareceu, o Thor vai no panteão grego, daí está Zeus lá, né, com o raio dele lá, né? E eu assistindo aquilo ali, e aí, estou dando spoiler, já que se lasque. E aí o Thor consegue jogar um raio e atravessar Zeus, né, cara? Daí eu fiquei olhando para aqueles, né, para o panteão, assim, grego, romano, egípcio, africano, né? Aqui na América também havia todo um panteão de deuses, né, cara? Eu fico pensando assim, ai, bando de incompetente que vocês são. Deusinhos de merda que vocês são. Porque agora, meu filho, Yahvé reina sobre todas as nações. O paganismo foi extinto de praticamente todo o planeta Terra, porque Jesus reina sobre todos os deuses. As nações pararam de acreditar nesses deuses incompetentes, porque o Evangelho foi pregado. As pessoas entenderam que Jesus é o Deus Todo-Poderoso, que veio nesse mundo e deu suas vidas. E aí eu fico pensando nesse tal de Odin, nesse tal de Thor, que ninguém mais adora, e está aí ainda, se fala nesses caras. Entende? Enquanto Yahvé reina sobre tudo e sobre todos, como Deus, como Rei. Daí, olhando para aqueles deuses, né? E aí Francis Schaeffer, ele fala a respeito disso, ele fala assim, que nenhum desses deuses da história das religiões são grandes como Yahvé. Nenhum deles. Todos eles é Poseidon, Netuno, né? O deus do mar. O outro é o deus do trovão. Outro é o deus da terra. Outro é o deus do fogo. Outro é o deus do vento. Entendeu? Somente um é o detentor de tudo. Sobre tudo e sobre todos. Yahvé. Yahvé. Tudo existe por causa dele. Você sabia que não existe nenhuma ideia maior do que Deus? Nenhuma ideia é maior do que Deus. Pense em algo maior que Deus. Consegue imaginar algo maior que Deus? Nossa mente é incapaz de produzir algo maior que Deus. É interessante isso. Nada, nenhuma concepção o ser humano consegue criar em sua mente maior do que Deus. O que é maior que Deus? A gente nem tem ideia. Porque a gente não consegue conceber algo maior que Deus. Porque Deus é, por definição, aquilo que pode, de maior que a mente humana pode conceber. É Deus. Porque não existe nada acima de Deus. Deus é a maior concepção de tudo. Porque o universo é finito. Então, o universo não é maior que Deus, porque Deus é infinito. O infinito não é um ente. O infinito, por si só, não é um ente. E Deus é infinito. Então, Deus é, acima de tudo, maior do que todas as coisas. Então, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dEle, aproximam-se dEle, pois vive sempre para interceder por eles. Aleluia. Então, nós temos esse Deus Todo-Poderoso que está lá e intercede por nós o tempo todo. Ele é de um sumo sacerdote como este que precisávamos. E aí vai falar dessas características, porque nenhum outro sumo sacerdote antes dele tinha essas características. Olha o que vai falar a respeito dele. Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Nenhum sacerdote que existiu ou existirá algum dia tem essas qualidades que somente Jesus tinha.
Então, ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo, que era o que acontecia com os levitas. Os sacerdotes levíticos, o que ele tinha que fazer? O sumo sacerdote, ele tinha que primeiro oferecer sacrifício por ele, antes dele entrar no Santo dos Santos. Por quê? Porque se ele entrasse lá sem oferecer sacrifícios por ele, como um pecador, ele era fulminado pela glória de Deus. E aí Jesus não, Jesus ele entra e não tem pecado. Então ele pode entrar e oferecer o seu sangue precioso diante de Deus, porque ele não tem pecado algum sobre ele. E ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Entrando no capítulo 8, vou rapidinho, queridos. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, aleluia. Queridos, o dia em que finalmente estivermos diante de Deus para todo sempre, todos nós, para todo sempre, vamos olhar para um trono. O Pai assentado nesse trono, no mesmo trono, vai ter uma pessoa ao qual nós vamos olhar para todo sempre e nós vamos dizer: eu só estou aqui por causa dele. Para toda a eternidade. Eu vou olhar nos olhos de Jesus e vou dizer: eu sei que eu só estou aqui por causa daquilo que você fez. Eu não estou aqui por mérito meu. Não é lindo isso? Não é lindo isso? Porque Ele é perfeito, eu sou perfeito. Porque Ele é santo, eu sou santo. Porque Ele é puro, eu sou puro. Porque se não fosse Ele, ai de mim. Ai de mim. Ai de mim. Se não fosse Ele. E aí ele fala então assim: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. E aí isso é uma loucura no autor de Hebreus, porque o autor de Hebreus fala que no céu, no terceiro céu, onde está o trono de Deus, lá existe o verdadeiro tabernáculo. E ele vai continuar dizendo assim: porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que esse também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olhe, faze de tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. E aí eu acho interessante isso, né? Porque a Bíblia não fala muita coisa assim, não dá especificações, mas o que o autor de Hebreus está falando é que o tabernáculo, a forma como o tabernáculo foi criado, ele é a sombra de algo que está nos céus. Que é algo que há no céu, um tabernáculo celestial no céu. Mas agora alcançou este ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Qual que foi a primeira aliança? A lei. Qual que era a aliança de Deus? Olha, aqui está a minha lei, se vocês obedecerem essa lei, eu continuarei abençoando a vida de vocês. Vocês, daí Deus dá todas as bênçãos, né, sobre eles. Olha, mas se vocês não cumprirem essas leis, e aí vem uma renca
de coisas que iam acontecer como consequência por eles não obedecerem à lei. Então, todas as maldições que Deus traria sobre o povo, por causa que o povo não conseguia obedecer à lei. E o que aconteceu? Adivinha? O povo não obedeceu à lei. Ficou 40 anos peregrinando no deserto porque não conseguiam cumprir a lei. A primeira coisa que eles pecaram foi no primeiro mandamento, quando eles simplesmente blasfemaram contra Deus, não amaram a Deus, foram idolatrar outros deuses e por aí vai. E aí Deus fala, olha, a próxima geração vai ser igual a essa. E assim vem caminhando. Aí entra lá os reis, entra uma consequência de reis ali, um pior que o outro, especialmente no reino do norte, que era o reino de Israel, onde todos eles idolatraram outros deuses, ao ponto que Deus falou, para esses chega. E o juízo que Deus traz sobre Israel é tão grande que eles são levados para o exílio e eles não voltam mais puros como eles eram. E aí viram os samaritanos. Judá, Deus, porque tinha um projeto para Judá, quem que era o descendente de Judá? Jesus. Porque Deus tinha que cumprir o seu propósito e a sua vontade em Judá. Deus preserva Judá de sua pureza, mas não foi uma coisa simples. Porque quando eles voltam, eles também tinham cometido os mesmos pecados, haviam se casado com mulheres pagãs. Quando eles voltam, Deus fala assim, olha, mande tudo de volta, todas essas mulheres e todos esses filhos gerados nessas relações pagãs. Não permito isso no meio do meu povo. E aquele povo, então, é separado para ser santo para Deus. E aí vem Jesus, fruto dessa tribo de Judá, vem e se torna o sumo sacerdote, segundo Melquisedeque. E aí essa aliança, então, é tirada e agora vem uma nova aliança, uma aliança em Cristo Jesus, uma aliança fundamentada na graça, uma aliança que diz para você, olha aqui, seu bando de imprestável, pecadores, pessoas incapazes de me obedecer, pessoas incapazes de me amar. Quando Jesus pergunta para Pedro, Pedro, você me ama? Ele fala, sim, eu te amo. Pedro, você me ama? Sim, eu te amo. Pedro, você me ama? Ele fala, sim. Ele fica com vergonha, porque Jesus pergunta para ele 3 vezes, porque nem isso nós temos a capacidade de permanecer nas nossas vidas, amando a Deus, porque a gente é realmente esse bando de incompetentes, que se não é a graça, meu querido, nós estamos lascados. E aí, olha, eu tenho essa alegria de abraçar a graça com todas as forças e dizer obrigado, Jesus, porque não depende de mim. Obrigado, porque a tua palavra fala que a obra que o Senhor começou, não eu comecei, mas a obra que o Senhor começou, o Senhor é fiel para completar. Aleluia, porque é o Senhor que irá completá-la, e não é eu, porque é o Senhor que iniciou, não fui eu, e é o Senhor que vai completar, e não eu. Isso gera um paradoxo, porque onde entra a minha parte nisso? Onde entra a minha parte nisso? Então, o fim da minha e da tua história, se Jesus não voltar antes, e nós tivermos passado da morte, no fim, só vai restar aqueles que são fruto da semente de Jesus, que caminham com Jesus, que lutam diariamente contra o pecado. Tem uma frase do Renovo que dizia assim, uma parede do Renovo dizia assim, nós não somos pecadores lutando para ser santos. Nós somos santos, lutando contra o pecado. Nem sempre vencendo, mas todos os dias lutando. Amém? Jesus não prometeu uma vida de impecabilidade para nós, mas certamente nós somos santos. E porque somos santos, somos fruto dessa semente que é Jesus, que Jesus plantou em nossos corações. E nós somos o fruto disso, gerados por Ele, e vivemos para Ele. Encerrando, queridos. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque repreendendo-os, lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança,
não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Eu lhes serei por Deus e eles serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo: nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. E especialmente o versículo 12. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Tem uma história que a gente ouvia muito no Renovo, sobre alguém que chega e fala assim: pastor, eu sou muito pecador. E eu acho que Deus não me perdoa. Como eu faço para me sentir o perdão de Deus? Ele fala assim: então, faz o seguinte, não me conte seus pecados. Amanhã, quando a gente vir conversar, a gente vem aqui de novo para conversar comigo, e eu vou orar para que Deus revele os teus pecados. Não quero que você me conte nada. Pode ser? Pode ser. E marcou para outro dia, e quando a pessoa aparece no outro dia, ela fala assim: e aí, pastor? Deus te mostrou os meus pecados? E a resposta da pessoa foi assim: olha, ele falou para mim que ele esqueceu, que já foram apagados. Então, o pecado do cristão, quando é confessado e apresentado diante de Deus, Deus não fica jogando na tua cara novamente como a gente faz com os outros, né? Esses dias eu ouvi uma coisa tão feia da boca de uma pessoa, falando de outra pessoa, falando assim: eu tenho tudo anotado. O que aquela pessoa falou? Anotado. Quer dizer que tudo aquilo que te feriu, você escreveu, anotou isso, né? Mas por que não perdoa isso, né? Eu espero que não esteja aqui nessa noite, né? Porque eu sei de uma pessoa só, né? Eu espero que mais ninguém faça esse tipo de coisa.